E aí, rapaziada, beleza? Então, dando continuidade aí à hipertensão arterial, né? Fiz um vídeo de hipertensão arterial aí sobre as noções básicas, né? Falei como classificar, a definição, questão dos fatores de risco e tudo mais, a classificação, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento, tá? Como a gente vai tratar a hipertensão arterial. Bom, o tratamento da hipertensão arterial vai depender muito, muito, muito da questão do risco do paciente, tá? Como eu falei, por exemplo, se o paciente ele tem uma hipertensão arterial de grau um exemplo, ele tem três fatores de risco, a gente pode considerar ele uma pessoa com hipertensão arterial de alto risco. E a gente vai ter um tratamento diferente se a pessoa é de alto risco para os pacientes que têm médio e baixo risco, né? Então, às vezes o paciente ele tem uma pré-hipertensão, por exemplo, então a gente não vai fazer o mesmo tratamento, né? Quanto maior o risco do paciente, maior a gente vai, mais grave, mais agressivo vai ser o nosso tratamento, tá? E aí, por que a gente faz isso? Porque os pacientes que têm maior grau, né, de risco, eles podem ter, por exemplo, um AVE, a gente pode ter infarto, então a gente tem que tratar o mais rápido possível, né, para que não tenha essas consequências, né, esse, esses AVEs, né, o AVE principalmente hemorrágico, né, e os infartos, né, infartos do miocárdio. Então, sempre bom a gente ver o paciente, né, o grau de risco do paciente e determinar o tratamento para ele, tá? Bom, o objetivo do tratamento, então, ele pode ser tanto farmacológico ou não, né? A gente pode não fazer, não dar, né, esse tratamento farmacológico para o paciente. Porém, o objetivo daqui os dois vai ser o objetivo de diminuir a pressão arterial dele, né? Tanto sistólica quanto diastólica. E aí a gente vai ter algumas classificações, né? Alguns pacientes a gente vai diminuir até os 120 por 80, que é o comum, né? O 12 por 8. E alguns a gente vai diminuir até 140 por 90, tá? No caso dos pacientes, por exemplo, que são graves, né? Que tem aquelas lesões de órgão-alvo, problemas cardiovasculares, doenças renais crônicas ou diabetes, a gente vai tentar diminuir até os 120 por 80, tá? Porém, casos como aqueles idosos, né, pacientes com risco cardiovascular mediano, que não tem um tanto risco assim, né, é, pessoas que não têm tanto risco, mas tem um risco ali, né, a gente vai diminuir até mais ou menos até os hipertensos. A gente não vai deixar a hipertensão dele normal. Ele vai deixar ele ali com uma pré-hipertensão, mais ou menos, tá? Que é o 140 por 90, né? Então a gente vai deixar um 139, 138 por 85, por exemplo, já é suficiente. Não precisa diminuir até o 120 por 80, tá? É isso que eu quero dizer. Tá. Eu falei do tratamento farmacológico e não farmacológico, né? Quando que a gente vai fazer o tratamento farmacológico? Quando a gente não vai fazer o tratamento farmacológico no paciente? Bom, nos casos mais leves, né, nos casos mais de boa, a gente vai fazer o tratamento não farmacológico. Nos casos mais graves, a gente vai fazer um tratamento farmacológico, tá? O que são os pacientes que são mais assim, são mais tranquilos, que podem fazer esse tratamento não farmacológico? São as pessoas pré-hipertensas, né, que são até a partir dos 140 por 90 ali, mais ou menos, né? E pessoas com hipertensão de primeiro grau, que é de 140 a 159 e de 90 a 99, tá? Com baixo risco, ou seja, não tem doenças cardiovasculares, não tem diabetes, não tem doença renal crônica, não tem lesão de órgão-alvo, e não tem aqueles três fatores de risco, né? Não é homem, não tem uma idade avançada, não é intolerante à insulina, aí um monte, né? Eu falei no vídeo passado, né? Os fatores de risco lá. Então, o paciente que tem baixo risco em relação a isso, tá? E que vai precisar de tratamento farmacológico, todo o resto, né? Pacientes com hipertensão de primeiro grau, porém com médio ou alto risco, aí a gente vai fazer um tratamento farmacológico nesse paciente. Pacientes hipertensos de segundo grau, que é de 160 a 179 e de 100 a 109, né? Pacientes hipertensos de terceiro grau, que é de 180 para cima e de 110 para cima. E também idosos, tanto os idosos rígidos, tá? E os idosos débeis, né? Os idosos rígidos com uma pressão maior que 140 e os idosos débeis com acima de 160,
tá? A gente vai fazer uma monoterapia ou uma terapia combinada nesses pacientes. O que é isso? A gente vai dar um remédio só para esse paciente, ou a gente vai dar vários remédios combinados, né? Remédios diferentes. Bom, na literatura se diz que a terapia combinada, ou seja, utilizando mais do que um remédio, tem uma eficácia melhor, tá? É melhor para ser usado. Porém, a gente pode usar a monoterapia nos pacientes que a gente pode também fazer o tratamento não farmacológico, tá? Vamos supor que a gente fez o tratamento não farmacológico nesses pacientes, né? Que eu mencionei, que são os pré-hipertensos e os hipertensos de primeiro grau de baixo risco. Vamos supor que a gente faz uma terapia, a gente faz um tratamento não farmacológico e ele não responde. Aí a gente pode fazer uma monoterapia, né? Nesse paciente, não entrar com duas logo em seguida, já que eles não são tão graves assim, tá? Porém, no resto, pacientes de primeiro grau, de médio e alto risco, pacientes de segundo grau, pacientes de hipertensão de segundo grau, pacientes de hipertensão de terceiro grau, idosos, a gente vai usar sim a terapia combinada, tá? Que ela é a mais recomendada. Bom, qual vai ser os remédios que a gente vai usar então para fazer o tratamento da hipertensão arterial? A gente tem 4 remédios, tá? 5 remédios, tá? Que a gente usa. Primeiro são os diuréticos, tá? Os diuréticos tiazídicos. Eu vou explicar sobre cada um deles, tá? Posteriormente. A gente tem os diuréticos tiazídicos. A gente vai ter os inibidores da enzima conversora de angiotensina, também chamado de IECA, tá? Ou bloqueadores de receptores de angiotensina. Esses dois a gente nunca utiliza eles juntos. Por exemplo, a gente dá para o paciente um inibidor de enzima conversora de angiotensina junto com o bloqueador de receptor de angiotensina. A gente nunca faz isso, tá? A gente sempre escolhe um, que é porque eles têm um mecanismo de ação muito parecidos. Eu vou explicar também. Eles têm um mecanismo de ação muito parecido, então não tem por que a gente usar os dois ao mesmo tempo. A gente escolhe um e associa com outros, tá? Para fazer bloqueadores do canais de cálcio ou beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores a gente não utiliza muito no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, tá? Porque com os testes a gente viu que ele não é tão eficiente, né, quanto esses outros 4. A gente usa mais esses beta-bloqueadores com os pacientes que têm insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana, tá? A gente usa mais nesses casos, assim, não de, assim, avulso, que nem os outros 4. Bom, então, os diuréticos. Os diuréticos, a gente tem os diuréticos tiazídicos, de alça e os poupadores de cálcio. Eu pretendo fazer posteriormente, não agora, não, daqui a alguns meses, fazer um vídeo sobre os diuréticos, sobre esses remédios aí específicos, né? Então, a gente pode fazer esteros diuréticos tiazídicos, de alça ou poupadores de potássio. Aqui a gente usa mais os tiazídicos, como clortalidona, indapimida, hidroclorotiacida e a espironolactona. Porém, a espironolactona, ela é um remédio que a gente vai usar para ter uma hipertensão persistente, ou seja, a gente deu um remédio, não funcionou. Deu 2 remédios, não diminui a pressão. A gente deu 3 remédios, não diminui a pressão. Aí a gente entra com a espironolactona, tá? Ele é o quarto remédio, ele é nosso coringa, por assim dizer, ele é nosso último recurso, tá? E a gente associa esse espironolactona com os outros 3 remédios que eu vou falar, que vai ser os diuréticos, os IECAs e os bloqueadores de cálcio, tá? Bom, quais são os efeitos colaterais, então, dos diuréticos? A gente vai ter 4 hiper e 5 hipos, tá? No caso do hiper, a gente vai ter uma hipercalcemia, ou seja, um acúmulo de cálcio, tá? Hiperuricemia, que pode causar gota no paciente, né? Ácido úrico. Hiperglicemia e hiperlipidemia, tá? Hiperglicemia é o acúmulo de, de açúcar, né? De carboidrato, a questão da glicemia. E a hiperlipidemia, que é o acúmulo de gordura, tá? De lipídios. A gente vai ter esses 4 hipers, né? Então, por exemplo, não é recomendado a gente usar, por exemplo, em pessoas que têm gota, né? Porque a gente vai ter o hiperuricemia e pessoas diabéticas ou pessoas com colesterol alto, né? Porque a gente vai aumentar ainda mais e pode prejudicar o paciente, tá? E aí a gente vai ter os 5 hipos, tá? Hipovolemia, já que a gente vai estar diminuindo, né, a questão do líquido, né, do nosso corpo.
Hipopotassemia, já que a gente não vai usar os diuréticos conservadores de potássio, então a gente vai ter uma diminuição do potássio, né, no paciente. Hiponatremia vai diminuir o sódio, né, já que tem a questão do sódio e potássio, os canais de sódio e potássio. Hipomagnesiúria, já que a gente vai estar associado com o rim, né, com a excreção muito do rim. A gente vai ter essa hipomagnesiúria, menos magnésio, né? E hipofunção sexual, que é a disfunção erétil. Por quê? Porque a gente vai estar com menos pressão, então a gente sabe que a- aí o paciente ficar erétil tem que ter uma distribuição ali do sangue, né, na questão para ir até o pênis, etc., muito bem, muito bem formada, né, muito bem qualificada. Não vai ser o caso, né, que já que a gente vai usar esses diuréticos aí, a gente não vai ter uma irrigação aí da parte do corpo cavernoso, do corpo esponjoso aí do pênis, né. Agora falando dos bloqueadores de cálcio, tá? Os bloqueadores de cálcio, a gente tem os não dihidropiridínicos e os dihidroxipiridínicos. Esses bloqueadores de cálcio dihidroxipiridínicos vai ser usados, tá? Os que não são isso, os que não são dihidroxipiridínicos, a gente não usa. A gente só usa os dihidroxipiridínicos, tá? Não dificinho, mas cê é louco. Os bloqueadores de cálcio, então, o que eles vão fazer? Eles vão bloquear a recepção de cálcio dos músculos, né? Sabe que a questão dos músculos, da junção neuromuscular e tudo isso requer cálcio, né? Então, com esses bloqueadores dos receptores de cálcio, os músculos eles não vão ter uma questão, né, da contração, né, tão qualificado como antes. E aí, a gente vai agir diretamente nas células, né, das células dos vasos sanguíneos, já que os vasos sanguíneos eles não vão contrair, vão causar uma vasodilatação, causando assim uma diminuindo a pressão, né, nesse caso. E os efeitos colaterais dos bloqueadores de cálcio são cefaleia, edema maleolar, né, já que a gente vai ter, como a gente está falando, o edema é o acúmulo de líquido e na parte maleolar, que é dos pés, e já que o músculo não vai estar funcionando tão bem, pode ser que os músculos dos vasos, da parte venosa, não consiga levar o líquido de novo para cima, né? Então, devido à questão também da gravidade e tudo mais, então pode ser que acumule o líquido no pé e cause edema maleolar, tá? Você vai causar uma dermatite ocre, né? Que vai ser uma hiperpigmentação na pele e uma hipertrofia gengival, tá? Bom, os IECAS e os BRAS, na verdade, os IECAS em si são o remédio que a gente mais usa na hipertensão arterial, tá? Ele tem menos consequências, tá? E ele é muito utilizado, né? Os IECAS e os BRAS, eles vão ter um mecanismo de ação muito parecido, tá? E por isso que a gente não pode usar esses dois juntos. A gente não usa o IECA e o BRA junto. A gente não recomenda os dois juntos, tá? Sempre um ou outro, tá? Os IECAs, como eles vão funcionar? Eles vão ser os inibidores da enzima conversora de angiotensina, tá? O ciclo da angiotensina a gente lembra que tem o angiotensinogênio, tá? Ele vai se transformar em angiotensina 1, vai chegar a enzima conversora de angiotensina 1 fazer a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2 e a angiotensina 2 vai fazer com que tenha a vasoconstrição, certo? O que vai acontecer? Esse inibidor da enzima de angiotensina, inibidor da enzima conversora de angiotensina, o que ela vai fazer? Não vai deixar a angiotensina 1 se transformar em angiotensina 2, tá? A angiotensina 2 não vai a gente não vai ter a ação da angiotensina. E aí vai acontecer o quê? O vaso não vai fazer a constrição e o vaso vai ficar ali, né? Não vai fazer a constrição, então a pressão arterial ela não vai aumentar, né? Por assim dizer. Então é aí que a enzima conversora de angiotensina ela atua, tá? O que acontece? Quando essa quando esse inibidor da enzima conversora de angiotensina ela atua, ela vai produzir também uma bradicinina. A bradicinina ela é um vasodilatador. Então, além do vaso não contrair,
a bradicina vai fazer com que o vaso ele dilate. Então, vai ajudar ainda mais a gente, tá? Isso não acontece nos bloqueadores do receptor de angiotensina, tá? Os bloqueadores do receptor de angiotensina, eles não vão estimular a produção de bradicinina. Então, o que vai acontecer? Eles só vão bloquear a questão da contração em si. Não vai fazer o vaso dilatar. Vai ajudar na hipertensão arterial? Vai. Porém, não vai ser tão eficaz quanto os IECAs, que vai ter esse recurso da bradicinina aí, tá? Os beta-bloqueadores, eles são mais usados em pacientes com, como eu falei, com doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca, né, principalmente. Não vamos usar ele com frequência que nem a gente usa os outros, tá? Ele é contraindicado para pessoas com asma, DPOC e doenças graves, tá? Ele tem muito efeito colateral, então por isso que a gente não usa tanto ele assim, tá? Esses beta-bloqueadores. A gente não usa tanto eles quanto os outros, né? Quanto os diuréticos, IECAS, BRAS, e etc. A gente não usa tanto. Bom, então, agora falando da associação. Vamos lá. Eu falei, recapitulando, nos pré-hipertensos e nos hipertensos de primeiro grau de baixo risco, a gente pode usar uma monoterapia, usar um remédio só que vai ser o IECA, tá? Ou a gente vai fazer o tratamento não farmacológico nesse paciente, beleza? E aí, qual vai ser os remédios que a gente pode combinar? A gente pode combinar a maioria deles, tá? Um vai juntando, pode fazer o que for. Porém, a gente vai dar prioridade para os IECAs, tá? E a gente não vai, muito importante a gente saber disso, a gente não vai unir o IECA, não vai unir o IECA junto com o BRA, nunca, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar, por exemplo, os diuréticos tiazídicos com os IECAs ou com os BRAs, tá? Que os IECAs que eu falei é o inibidor da enzima conversora de angiotensina e os BRAs são os bloqueadores dos receptores de angiotensina, tá? A gente pode usar os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores de cálcio e os diuréticos tiazídicos, como os beta-bloqueadores. Ou seja, a gente pode combinar o diurético com qualquer um, tá? A gente pode usar os inibidores da ECA, ou inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou, é, ou os BRAs com bloqueadores de cálcio, ou os bloqueadores de cálcio com os beta-bloqueadores, tá? Agora eu vou falar de cada um delas, tá? Bom, a monoterapia. A monoterapia a gente vai dar prioridade aos IECAs, então, como eu falei. Pacientes hipertensos, pré-hipertensos e pacientes hipertensos de grau 1 de baixo risco, a gente pode fazer um tratamento não farmacológico ou a gente pode fazer um tratamento monoterápico, né? A gente pode usar os IECAs, os diuréticos tiazídicos, os BRAs, os bloqueadores de cálcio e os beta-bloqueadores em caso do paciente ter insuficiência cardíaca ou doença arterial coronariana, tá? Combinação com dois medicamentos. Então, quando que a gente vai usar, vamos supor que a gente vai combinar dois medicamentos. A gente vai usar o IECA, tá? IECA a gente sempre vai usar, junto com ou diurético diazídico ou bloqueador de cálcio. A gente pode escolher um dos dois, tá? Para ir junto com o IECA. Combinação com três medicamentos. A gente vai usar o inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou o BRA, diurético tiazídico, ou o bloqueador de cálcio. A gente vai usar os três, tá? A gente não vai optar em escolher o diurético ou o bloqueador. A gente vai escolher os dois, né? Já que a gente está falando de três medicamentos. Combinação com quatro medicamentos, que nem eu falei. Aí, nesse caso, a gente vai ter uma hipertensão resistente. Então, a gente vai usar, por exemplo, conversor de angiotensina, diuréticos tiazídicos, bloqueadores de cálcio e o espironolactona, que eu falei lá atrás, lá em diuréticos. Então, uma hipertensão resistente, a gente usa espironolactona aí com os quatro medicamentos, tá? E qual vai ser as condições especiais? Aqui é a última, né? O último slide. Mas o slide é tranquilo também. Em diabetes, vamos lá. Em diabetes, a gente vai usar o IECA, tá? Porque, como eu falei, lembra lá em diurético? Diurético eu falei que a gente proporciona a hiperglicemia. Então, não é bom a gente dar esses diuréticos para os diabéticos. Não, dá, esse, dá esses diuréticos para os diabéticos, tá certo? Nas doenças renais, a gente também vai usar a enzima conversora de angiotensina, porque, voltando lá atrás, tem a hipomagneseúria e tudo isso, então vai associar com as doenças renais e pode prejudicar o paciente também, tá? Na insuficiência cardíaca, é os IECAs também, IECA a gente usa muito, que é a enzima conversora de angiotensina.
Mais beta-bloqueador, lembra que eu falei, o beta-bloqueador ele é bom para insuficiência cardíaca e doença arterial coronariana. Na doença arterial coronariana, então, a gente vai usar a enzima conversora de angiotensina, né, inibidor da enzima conversora de angiotensina, e os beta-bloqueadores também, né. Nos negros, a gente não vai usar muito IECA. Por quê? Porque os negros eles não têm uma produção muito de renina, né? E a renina a gente sabe que tem a questão lá da, da, da questão lá da renina, angiotensina, aldosterona, né? Então, a renina a gente não usa muito em negro. A gente não usa muito em negro o IECA. A gente vai usar mais os bloqueadores de cálcio e os diuréticos tiazídicos, tá? Os idosos com hipertensão isolada, aqueles idosos que não falei, tem, por exemplo, a sistólica, a pressão sistólica muito alta, a pressão diastólica baixa, a gente vai usar bloqueadores de cálcio e diuréticos tiazídicos. Tá? A gente não vai usar também a questão dos IECAs. Tá? Hipertensão resistente, o espironolactona, que não falei, vai ser o nosso quarto remédio, nosso trunfo, né? E o paciente com hiperuricemia, né, com gota, a gente vai usar o losartana, tá? Que é o BRA, que é mais recomendado para esses pacientes. E é isso. Hipertensão arterial, né? Hipertensão arterial sistêmica, o tratamento dele em relação ao risco do paciente.